Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E você está hoje aqui conosco no PratiqueCast Trajetória para a Evolução, num oferecimento da Pratique Instituto de Desenvolvimento Humano, cujo lema é Ajudamos você a evoluir. Eu sou Sérgio Nogueira e, junto com Rose Moraes e Andréa Aber, trazemos temas semanais para a nossa reflexão sobre o autoconhecimento. Nosso episódio de hoje será uma entrevista com empresário, educador, escritor, amigo, um cara super legal que se chama Rafael Segato. Ele vai conversar aqui conosco sobre hipnoterapia. Aqui, nesse episódio, ninguém vai dormir. Nosso episódio também é gravado em vídeo, e você pode ver aqui as nossas carinhas, através do YouTube da Andréa e da Pratique Instituto. Rose Moraes, como você está? Olá, ouvintes, eu estou bem, Sérgio. E hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo para o autoconhecimento. Lembre-se que o autoconhecimento é o primeiro passo da trajetória para a evolução, porque a seguir vem o autodesenvolvimento e a autoaceitação, terminando com o aumento da sua autoestima. Muito bem, parabéns. Dona Andréa Aber, hoje ao ar livre, com um monte de árvores ao seu redor. Olá, pessoal, estou ótima, tá tudo bem por aqui. Lembrando que ao final do nosso episódio deixaremos dicas diversas para a sua evolução, sendo que essas dicas podem ser filmes, vídeos, livros, e-books, que vão ser disponibilizados no site da Pratique Instituto, no grupo do Telegram e no grupo do WhatsApp, que você pode se inscrever. E também nós deixamos uma reflexão sorteando uma carta aleatória de alguns baralhos que auxiliam no autoconhecimento. E agora eu quero saber, Rafael, tudo bem com você? É com muito prazer que eu estou aqui presente com vocês, Sérgio, Rose, Andréa, ainda mais com esse nome muito marcante, Andréa, que eu lembro de Andréa Bocelli, que eu sou muito fã, que eu estou presente aqui no meu primeiro podcast. E eu tenho certeza que eu vou estar entregando alguns pequenos fragmentos do Rafael Segato para vocês, para todos os nossos ouvintes, nessa excelente noite, para esse início de ano ser bem diferente para todo mundo. Seja muito bem-vindo, Rafa. Vamos trocar figurinhas sobre hipnose, hipnoterapia. Eu li que a hipnoterapia é o caminho que nos ensina a entender como podemos assumir o controle da nossa mente e, por consequência, guiar nosso caminho para as conquistas que há muito tempo desejamos. Rafael, hipnoterapia, hipnose, o que é isso? Tem alguma diferença? Explica para a gente. Vamos lá, Rose, vamos separar hipnose de terapia. Hipnose nada mais é que um estado comum da nossa mente. Como assim, Rafael, estado comum? Nós sempre estamos em hipnose a todo momento. Vamos fazer uma coisa bem simples. Quando você dirige e às vezes você não lembra o caminho que você fez até chegar na sua casa, que normalmente a gente fala que isso é dirigir no automático, isso é uma forma de hipnose. Uma outra coisa, quando eu vou tomar banho, você não vai pensar, agora eu vou lavar a ponta do dedão do pé. Não, você está tomando banho e está pensando numa outra coisa que você tem que fazer, algum outro compromisso. Isso é uma forma de hipnose. Então, eu utilizo esse estado da sua mente de hipnose e eu uno isso com a terapia. Então, a hipnoterapia unindo tudo isso, eu utilizo a sua mente para a gente chegar na raiz causa emocional de uma dor que você esteja vivendo hoje. Então, pode ser uma depressão, pode ser uma tristeza, pode ser até um problema sexual, porque às vezes você, por falta de autoestima, de autoconfiança, você pode ter algum problema ali no momento. Então, a hipnoterapia ela ajuda em todos esses fatores emocionais. Hipnotismo, tem alguma coisa a ver? Ou tem alguma diferença? Ou ele mistura? Ou é o mesmo procedimento? Quando a gente fala de hipnotismo, hipnoterapeuta, tudo envolve hipnose de uma forma bem simples. Normalmente as pessoas estão acostumadas e habituadas a ver aquela hipnose de palco, que é a pessoa às vezes comer uma cebola pensando que é maçã, ou se não imitar uma galinha. Então isso é hipnose de palco, né? E aí o hipnotista, o hipnotismo, ele faz isso. Só que isso é uma forma de entretenimento, e como o entretenimento no mercado é o que chama mais atenção, é onde um pouco os holofotes ficam virados para isso.
e é onde as pessoas têm um pouco de medo, de frio na barriga. Algumas pensam que pode ser verdade, outras pensam que pode ser mentira, mas tudo isso realmente funciona, porque nada mais é do que você aceitar a sugestão do hipnotista ou da outra pessoa que quer que você faça aquilo. Ninguém tem um poder sobre-humano, sobrenatural, né? Que eu vou hipnotizar a Rose porque eu estou com vontade, eu vou fazer o Sérgio rir o dia inteiro, pode ser que ele já faça isso automático, mas eu não tenho esse poder, já tive agora, isso já é uma hipnose, tá vendo? Então, eu não tenho esse poder, eu posso induzir você a fazer isso, mas você precisa aceitar essa indução, que normalmente a gente chama de sugestão. Muitas pessoas falam que, por exemplo, na hipnose, quando elas são hipnotizadas, elas não têm mais controle sobre as suas ações. Que o hipnotizador fala assim, planta uma bananeira, e a pessoa vai lá e faz isso, né? Ou sobe na mesa. Então, tem muito isso. Muitas pessoas comentam sobre esse tipo de situação, né? Eu lembro daqueles desenhos do Pica-Pau, da minha infância, que o Pica-Pau hipnotizava, né? Os, os outros personagens, e as pessoas faziam tudo o que ele queria sem controle algum. É assim? Explica um pouco mais para nós. Olha, se fosse assim, André, a gente ficaria feliz de poder tirar coisas ruins que a gente tem. Por exemplo, vou colocar um tubinho na sua cabeça, vai embora, tristeza, né? Então a gente não tem essa habilidade. Mas é legal, como você comentou do Pica-Pau, tem uma série na Netflix até recente que chama Hypnotic, que basicamente é um filme de suspense com uma atriz que ela sente a necessidade que precisa mudar, tem alguns problemas emocionais, e ela conhece o hipnoterapeuta. Só que ele coloca o que a gente chama de gatilhos mentais, que dependente do que ele fale, às vezes ele fala uma coisa assim, durma, né? Que tem muito isso em hipnose, né? Quando a gente fala durma, aí a pessoa vai dormir. Ele colocou esse gatilho nela e ela automaticamente cai nisso. E ela vai lá e dorme. E não quer dizer que a hipnoterapia é dessa forma. Não funciona desse jeito, como é na série, porque senão qualquer um teria um sobrepoder assim sobre qualquer pessoa. O hipnotista não tem essa habilidade, nem o hipnoterapeuta, tá? E a nossa proposta aqui neste podcast é que você, que esteja dirigindo o seu automóvel voador em 2050, não caia no sono. É por isso que a gente está conversando desta forma. Não durma. Rafael, mito ou verdade? Esses filmes que o cara aciona o gatilho, como você disse, gatilho é uma palavra-chave. Então, digamos que eu fale PratiqueCast. Aí, a partir de agora, todo mundo que estiver ouvindo esse episódio vai depositar um Pix na minha conta corrente. É assim que funciona? Isso é mito ou é verdade? Aliás, a minha conta corrente peraí, deixa eu passar meu CPF aqui. Não, brincadeira. Você pode deixar na descrição do podcast. Pode deixar na descrição do podcast. Boa, vou colocar meu CPF lá. Olha, eu gostaria muito que fosse dessa forma, mas não é, porque até também seria perigoso de um certo jeito, se fosse assim. Sem né? dúvida. Mas existem gatilhos que você automaticamente entra neles sem você perceber. Por exemplo, se você é acostumado com futebol e alguém comenta futebol ou comenta o nome de um jogador, pode ser que você já se lembre de uma cena da infância que você esteve naquele momento com seu pai, com seu avô. Isso é um gatilho que é acionado às vezes com alguma palavra. Agora, de eu ter um autocontrole sobre você, sobre um gatilho que eu falar, isso não existe. Rafa, conta para nós um pouco, tem algum risco para quem faz uma hipnose? Porque você sabe que tem muita gente que tem interesse em saber de vidas passadas. Tem algum risco? Tem gente que diz assim, né? É mito ou é verdade? Tem gente que diz assim, será que eu vou ficar preso na minha vida passada? Legal, excelente pergunta. Olha, ficar preso na sua vida passada não vai dar, então já dessa pergunta é um mito, tá? Não é possível isso, porque às vezes pode ser que as pessoas às vezes que fazem processo de vidas passadas, que eu também faço esse processo, tem pessoas que pensam que era uma rainha do Egito, né? Ou se não um rei, e às vezes a pessoa pode ser um faxineiro, e às vezes a pessoa não vai ficar muito feliz com isso, e não tem nenhum problema ser, mas existe muitos mitos referente à hipnose de forma geral. Inclusive, existe muito mais plebeu do que reis e rainhas, né? Então, se todo mundo for a Cleópatra, vai ficar complicado. Eu ia dizer isso, que todo mundo quer ser a Cleópatra. Sim. Todo mundo quer, né? Todo mundo quer pegar o ônibus e sentar na janelinha, né? Todo mundo quer holofote. Então, ninguém vai querer ser o plebeu nessa história, né? Mas referente aos riscos, eu vejo que o primeiro ponto é o medo. O maior risco é o medo, porque as pessoas têm, como eu falo, o pensamento
que é um charlatanismo, que é mentira. Mas não é, porque até a medicina hoje está utilizando em tratamentos. Então já é uma coisa que já funciona para muitas coisas, inclusive até coisas físicas também. Se tem um problema físico, a hipnose também pode ajudar nisso. Mas o risco é o medo de você ter medo de ficar preso, como a Andrea comentou, então não precisa ter medo disso. Um outro risco é o profissional em si, então é interessante você pesquisar um pouco da vida do profissional, né? Às vezes olhar um depoimento ou algum atendimento que ele já possa ter feito. É possível fazer a hipnose online? Tem algumas pessoas que têm esse pensamento que elas fazem online e eu sou uma das que não fazem. Por quê? Porque na hipnoterapia é um processo que você normalmente faz de olhos fechados. Mas para você estar em hipnose pode ser de olho aberto, como eu comentei, dirigindo, tomando banho. Mas o tratamento da hipnoterapia é o momento com você com os olhos fechados. E quando você está com os olhos fechados, vamos imaginar que a conexão trava. E às vezes você está passando no processo da hipnoterapia, porque não deixa de ser uma terapia, você está passando por um luto, por uma depressão, por uma dor. Então, eu pensando primeiro na outra pessoa que me colocou como profissional para ajudá-la a sair daquela dor, eu não faço esse processo online por conta desses problemas. Então, o risco que eu penso também é a forma online, o medo do medo, que pode se tornar uma fobia de ficar preso, e também de você analisar e ver bem o profissional que você escolher para cuidar de você. Você me lembrou uma coisa engraçada, porque dentista tem feito muito esse trabalho de hipnose, porque as pessoas têm muito medo, muito receio, então a pessoa deita lá e vai para a cadeira do dentista e ele faz essa prática justamente para auxiliar o tratamento. Pensei que você ia falar que o dentista estava atendendo online, me deu medo aqui. Eu falei errado? Não, eu estou falando que eu tenho medo de você ter pensado em falar isso. O dentista também está fazendo isso. O quê? Atendendo online? Coloque a caneta no seu dente. Agora, não dá, online não dá. Se puder, eu prefiro. Rafael, a hipnoterapia é uma técnica. Você comentou que ela pode ser usada para várias coisas, né? Ansiedade, fobia, medos e tudo mais. Perder peso e parar de fumar resolve? Resolve, como eu tenho diversos depoimentos, já passou de mais de 30 pessoas que já passaram por procedimentos assim. Até refrisando e lembrando daquela pergunta que você comentou, será que era utilizada, né, antes da hipnose? Ela é utilizada desde milênios atrás pelos egípcios, até hipnos vem do grego, né, que é sono. Então era utilizado em rituais religiosos, espirituais, xamânicos, em Egito e Grécia. Então é uma coisa bem antiga a hipnose, não é uma coisa nova, tá? A hipnoterapia sim é uma coisa nova, mas a hipnose em si não é. Agora, voltando, né, para o que você tinha me falado. Eu já tive procedimentos que eu já fiz com pessoas que utilizavam cocaína durante muitos anos, 20, 30 anos, que a pessoa, o peso dela era 80, 90 quilos, o peso normal para uma pessoa da minha estatura, 1,92 m. Você que está ouvindo já imagina a altura que o Rafael tem, né? E a pessoa chegou a ter 50 quilos. Ou se não, a pessoa com problemas de peso, que até, imagino que vocês vão comentar um pouquinho sobre um livro específico, que nesse próprio livro eu comento de uma pessoa que tinha problemas de peso, que não conseguia perder peso, e muitas vezes o peso ele não está conectado a você simplesmente pensa, é porque eu tenho algum problema físico, eu tenho alguma doença, e não é isso. Às vezes o peso, a maioria das coisas, o gatilho é emocional. Então, às vezes você comer demais é porque você está triste. Tudo é uma compensação. Você sempre pensa em compensar em alguma coisa. E quando você pensa em compensar, tem pessoas que levam para o cigarro, tem pessoas que levam para comer, né? Eu conheço pessoas que encontrei R$1, eu vou fumar. Aconteceu uma tristeza na minha vida, eu vou fumar. O meu colega lançou um livro, eu vou fumar para comemorar, né? Então, às vezes você está compensando uma emoção em outra coisa, mas tudo é uma questão de decisão. Mas funciona muito, e até pegando um gancho do que a Andrea falou referente a dentistas que fazem esse processo, eu já fui contratado mais de 7 vezes de pessoas que tinham medo de fazer tratamento com canal e me chamaram para fazer uma hipnose para a pessoa fazer sem anestesia. E eu fiz já canal sem anestesia. Mas aí eu pedi para o dentista, né? Me dá uns 3 minutinhos que eu vou fazer uma auto-hipnose, que é um processo que eu ensino também para os meus clientes, porque não adianta você fazer um tratamento, o Rafael sumiu da sua vida, e se você cai naquela armadilha de novo em algum momento da sua vida, você precisa ter ferramentas para poder se resolver. Então, isso eu ensino também.
Então, tudo se conecta, tudo é possível, mas tem aquela história da crença. Eu tenho que acreditar, eu tenho que me dedicar, porque senão nada funciona porque a gente não acredita. Rafael, em relação àquilo que falamos em travar a internet no momento em que você está fazendo uma hipnose e a pessoa fica travada, né? Essa brincadeira que a gente fez aqui, destrava, Tu volta. destrava. O que eu quero te perguntar é, o estalar de dedos geralmente tira a pessoa da hipnose, que é o que eu vejo normalmente. E se não houver esse estalar de dedos? Porque eu tive uma amiga que foi induzida a não pensar no número 7. É uma das coisas que vocês fazem. Então, eu soma lá. 4 mais 3, a pessoa fala 8 ou não fala, não sei como é que funciona. 8 ou 6. Isso, ela vai para cima ou vai para baixo. 5 mais 2, 6. 1 mais 6, 8. 4 mais 4, 8. Nessa parte ela acerta. Nessa ela acertou, perfeito. Né? Mas, assim, o que eu quero dizer é, se não instalar o dedo, o cara, sei lá, fez uma brincadeira com 3, 4, e um deles saiu antes e ficou com esse comando na cabeça. Como funciona isso? Sempre nesses procedimentos que você vê de estalar os dedos, eles são feitos normalmente num show, em algum lugar de hipnose. Isso. Né? E o estalar de dedos, basicamente, é um gatilho que pode ser para a pessoa entrar em hipnose ou sair. Não é só para simplesmente tirar a pessoa, serve para os dois. Só que existem outras várias técnicas, como, por exemplo, eu posso fazer você lembrar do número 7 toda vez que eu levantar a sua mão. Então, isso é um gatilho. Você pode esquecer quando eu estralo os dedos, mas quando você levanta a mão, você lembra do 7. Então, gatilhos não é só o estralar, é que o estralar é muito utilizado. Então, algum hipnotista, não hipnoterapeuta, né? Porque hipnotista, ele às vezes é mais ligado com shows de hipnose. Ele também pode fazer terapia, mas é mais ligado para shows. Então, algum hipnotista, ele viu outros fazendo também de estralar os dedos, virou uma coisa comum em treinamentos, cursos, vamos estralar os dedos. Mas não quer dizer que isso é uma regra. É porque é muito mais fácil estralar os dedos do que, por exemplo, eu encostar em cada pessoa, levantar a mão de cada pessoa para lembrar o número 7. É mais fácil estralar e todo mundo volta. Ou se não, bater palma. Algum som rápido que destrava. Eu já vi um show de hipnose muito engraçado, contando bem rapidamente para vocês, porque quando você vai fazer um show de hipnose, você tem que conhecer a sua plateia. Porque tem pessoas que querem ser hipnotizadas e tem pessoas que não. E essas pessoas que não queriam, tinha uma pessoa que simplesmente não dava nenhum sinal nesse show, não falava, só assistia. E aí, quando teve essas induções de estralar os dedos, só uma pessoa ela não saía da hipnose e nem entrava. Aí depois descobriram que essa pessoa era surda. Entendeu? Então não ia funcionar mesmo. Então foi falha do hipnotista de não conhecer a sua plateia. E a indução foi errada. Mas tem aquele risco dele perguntar, tem alguém aqui que não escuta? Aí... Também não ia ter ninguém levantando a mão. Vai ficar complicado isso. Rafael, eu já vi algumas coisas assim. Eu estive numa apresentação sua, né, num palco com plateia, e foi muito legal, foi muito bacana, minha filha gostou demais. Essa parte que eu quero te perguntar é depois da hipnoterapia. Você não é só hipnoterapeuta, então eu queria que você falasse um pouco mais das suas habilidades, se você dá curso, inclusive, de hipnoterapia, só para terminar o assunto hipnoterapia. E nós temos aqui o livro, né, atrás da minha imagem, para quem está vendo pelo YouTube, a metodologia do comportamento humano, que nós 4 aqui somos coautores, e o Rafael é o autor de um dos capítulos, não sobre hipnoterapia. Então, Rafael, fica à vontade para falar um pouco mais de você, do seu trabalho, das coisas que você faz. Eu vejo que nós somos autores de várias habilidades, né? A gente simplesmente pode trabalhar em uma coisa, mas a gente sabe outras coisas. E eu resolvi aproveitar várias habilidades que eu tenho em estudos. Então, além da própria hipnoterapia que eu aplico, eu também faço mentoria com empresários, com empreendedores, em eventos que são chamados de hackathon, que são eventos que envolvem empreendedorismo, tecnologia. Também sou palestrante, como você já me denunciou para as pessoas, né? Que você foi um dos eventos meus. Organizo eventos também, sou jurado em alguns eventos de tecnologia. Então, se você perceber, eu sou muito conectado com a área de exatas. E eu sempre fui muito mais exatas do que humanas. Então, isso me ajudou muito a entender também as pessoas que ficam em silêncio. Porque muitas pessoas de tecnologia, elas são mais quietas, são mais racionais. E quando a gente fala com alguém racional, você entendendo o mundo dele, é muito mais fácil ele poder se abrir e conversar com você. Eu também sou psicoterapeuta e por conta dessas habilidades,
eu também pude escrever, né, com todo o carinho do mundo, esse capítulo no livro Metodologia do Comportamento Humano, sobre psicologia positiva. Que eu falei um pouquinho sobre os fundamentos da felicidade, que é o que a psicologia positiva estuda, mas basicamente eu falei de psicologia positiva e para quem for ler vai ver que eu também não falei. Porque a nossa vida não é só positiva, a nossa vida tem muito mais dores e problemas do que simplesmente só positividade. E aí eu entrei primeiro fazendo uma abrangência de como pode estar a sua vida hoje, você ouvinte, também eu me coloquei nessa história, pensei no Sérgio, na Rose, em todo mundo, e depois você entender que o pensamento positivo te ajuda, mas você precisa ter além outras ações para a sua vida poder mudar. Eu quero fazer uma pergunta para o Rafa. E a hipnose ericksoniana? A hipnose ericksoniana, que foi Milton Erickson, vamos falar um pouquinho de história bem rapidamente, né? É uma das formas de aplicação que é utilizada em muitos cursos e muitas formações, e Milton Erickson foi um grande hipnoterapeuta, um dos mais influentes da atualidade de forma geral. Ele exerceu bastante influência quando a gente vê os pais da PNL, para quem não conhece a programação neurolinguística, que foi o Richard Bandler e o John Grinder. Ele também desenvolveu muitas técnicas, né, referente à leitura, metáforas, relaxamento progressivo, e foi que foram criados scripts de acordo com esses estudos que ele foi implementando para os seus estudantes, e isso foi passando em geração para geração, e aí essas aplicações são utilizadas até hoje, que também, de uma certa forma, os hipnoterapeutas utilizam, sim, que é uma forma de abordagem rápida para apoiar no tratamento emocional, em dores emocionais que as pessoas tenham. Rafael, a hipnoterapia ela é utilizada para desenvolvimento pessoal e alta performance? Nossa, é utilizada demais da conta, porque a hipnoterapia, basicamente, eu chamo esse processo de assumir a própria vida. E quando você assume a sua própria vida, você entende as habilidades que você tem e as habilidades que você quer buscar ter. E aí, quando você começa esse desenvolvimento, você começa a pensar na sua auto-performance, aí você começa a desenvolver a sua autoestima, a sua autoconfiança. Só que para tudo isso acontecer, você tem que ter controle da sua vida. Mas, basicamente, você tem que primeiro estar bem para fazer o bem. Se isso não acontece, você não tem como ter alta performance, não importa a ferramenta, é legal compartilhar isso. Hipnoterapia, coach, ou que seja, todas as ferramentas são incríveis de forma geral, mas se você não entra de cabeça para qualquer coisa que você for fazer na sua vida, a dificuldade vai ser maior e é difícil você ter alta performance se você não tem, primeiramente, a performance positiva que você precisa. A pessoa tem que assumir a própria vida, porque do que nós não temos controle, a gente primeiro precisa ter a consciência disso. E às vezes a gente está com o olho aberto, mas nós não estamos enxergando. E muitas vezes até uma pessoa próxima fala para a pessoa abrir os olhos, mesmo que já estejam abertos, e a pessoa não enxerga. Qualquer pessoa pode fazer hipnoterapia? Então, qualquer pessoa pode ser hipnotizada sim, tá? Não tem isso, eu não sou hipnotizado, eu não consigo. Eu já tentei um processo e não consegui, Rafael. É legal comentar sobre isso. Se você tentou, é que você não tinha confiança no hipnoterapeuta, ou que você tem medo que aconteça alguma coisa, ou até como a Andrea comentou sabiamente, né, de ficar preso e não conseguir sair. Então, todas essas coisas que você aprende da sociedade vão formando as suas crenças. E por conta disso, você tem esses medos e você não consegue se soltar, deixar o processo acontecer. Então, qualquer pessoa pode ser hipnotizada. A hipnose com crianças, incrivelmente, é muito mais fácil, porque a criança, ela, de uma certa forma, já vive em hipnose. Como, por exemplo, né, eu tenho aqui um carregador, né? Se eu coloco isso aqui na frente de uma criança e pergunto para ela, o que é isso daqui? Ela vai falar assim, tio, isso daqui pode ser um carrinho quadrado ou uma bola que foi apertada, pressionada e ficou desse jeitinho achatado. Eu atendo até o início dessa idade de 6 anos e de idades maiores até 80, 90, 100 anos. Tá? Então, qualquer idade pode ser hipnotizado, sim, basta querer. Eu já ia dar uma bronca nessa criança, porque tio é o irmão do seu pai, eu não sou seu tio. Pode ser. E se vocês quiserem, eu até Sim. posso entregar algumas dicas adicionais para
todo mundo, né? Porque como o meu nome tem origem hebraica, né? Curado por Deus, né? Então eu posso ter umas dicas legais que podem ajudar a curar as pessoas que estão nos ouvindo. Qual é a parte do seu nome que representa isso? Rafael. Nós tivemos aqui a entrevistada anterior, que era a Briane, que é um nome Legal. absolutamente único. Quem quiser saber mais, vai lá e assiste nosso episódio número 4. Se os nossos âncoras aqui, as nossas âncoras não tiverem mais nenhuma questão, porque eu estou achando isso aqui maravilhoso, a gente pode falar alguma coisa que o Rafael queira complementar, essas dicas, por exemplo, que ele disse. Então, o primeiro ponto que eu vejo, eu pensei em alguns aqui, mas o primeiro é falar não. A palavra não é mais importante que um sim. Porque na minha vida, de 50 propostas que eu tive, eu praticamente falei não para 48 e 2 para sim. Por quê? Porque a gente tem que saber que, mesmo que você receba diversas propostas na sua vida, isso mexe muito com o seu emocional, não quer dizer que você tenha que aceitar todas. Então, sempre é bom pensar com carinho, mesmo que seu emocional fique abalado, você tem que pensar, isso vale a pena para mim ou não vale a pena? E aí você pode pedir ajuda para todo mundo aqui, que nós 4 aqui, de uma certa forma, somos mentores também, né? Então é legal você procurar os seus mentores mais próximos ou mentores de fora profissionais que possam te ajudar. Esse é um primeiro ponto. Vamos para a segunda dica. Uma coisa que a gente já aprendeu na vida, só que a gente esquece, que é o egoísmo positivo. É o que eu falei bem no meio da nossa conversa, que eu só vou fazer o bem se eu estiver bem. Muitas vezes a gente quer ajudar as pessoas quando a gente não está bem. Então, primeiro, esteja bem com você para você fazer o bem para o próximo. É o velho conceito do avião, né? Que as aeromoças falam que você tem que colocar primeiro a máscara em você, né? Isso aí. O terceiro ponto, né? Como na nossa vida a gente sempre negocia a todo momento, negocia com as nossas emoções, quando você estiver em uma negociação, pode ser negociação que eu falo com o seu marido, com o seu cônjuge, com a sua namorada, você não precisa falar nem sim e nem não, você pode falar, eu vou pensar. Não quer dizer que você é obrigado já a falar sim ou não, porque a gente, às vezes, por pressão, a gente toma decisões que a gente não gostaria de ter tomado. E o quarto ponto que eu falo para vocês aqui é que todo conflito, ele não é um problema. Ele é uma oportunidade de você entender o que a outra pessoa está passando. Se você entende o que o outro está passando, é muito mais fácil você resolver esse conflito e evitar qualquer outro conflito, que normalmente todos eles começam de uma forma emocional. Nós teremos aqui entre os assuntos a comunicação não violenta, né? Que envolve o que o Rafael está falando. Vamos ter o assunto em breve, comunicação não violenta. Gente, chegando ao final, vamos à dica. Rafael, você assistiu algum filme que te chamou a atenção em relação a alguns dos assuntos que a gente tratou aqui? Eu penso muito na série Cosmos. Mesmo que a gente falou de hipnoterapia, Cosmos tem a ver com o universo, com o que você acredita. Pode ser energias, pode ser um Deus maior, o que seja, não importa. Eu vejo que Cosmos pode abrir muito a sua mente. É uma série para você prestar bastante atenção, é muito legal. Ô, Rafael, esse Cosmos, ele é um documentário ou é série de ficção? Porque eu e a André somos aficionados de ficção. É uma série real. Ah, então é um documentário, é coisa real, né? Sim. Vamos falar de livros ou as meninas têm mais algum filme aí também? Temos dica de livro, Sérgio. Desbloqueie o poder da sua mente. Michael Arruda, legal. Michael Arruda. Ele foi professor do Rafael? Não, eu só o conheço porque ele é o presidente de uma escola de hipnoterapia chamada Omni, né, que também tem uma sede dela lá na Suíça. Então, nos conhecemos, mas ele não foi o meu professor educador. Nós só formamos uma pequena amizade. Oh, beleza, muito bom. Acho que a Omni fica aqui na minha esquina, na Vila Clementino ou Mirandópolis, não é isso, Rafael? Mirandópolis, se eu não me engano. Eu passo em frente de vez em quando eu faço alguns caminhos alternativos nas minhas caminhadas aqui em São Paulo. Andréa, tem dica de carta? Hoje a dica da carta é com você. Nada disso, gente. Outro livro que a gente indica é o nosso, por favor. Metodologia do Comportamento Humano. Capítulo 5 do Sérgio, Empatia. Capítulo 6 do Rafael Segato, que vem depois de mim. Você respeita que eu sou mais velho que você. Então, primeiro vem o eu. Capítulo 27, o meu. Sociedade 5.0. O meu é o capítulo 19, Constelação Sistêmica e Empresarial. Muito bom. Então, enquanto a Andréa está na espaçonave com voz de robô, eu vou sortear aqui a carta. Eu acho que essa carta aqui ela é bem aleatória. O que você tem aprendido com o seu momento atual? Linda pergunta. Eu tenho aprendido,
por completo que a vida é cheia de transformações a todo momento, a todo instante. Mas existe uma coisa que eu tenho percebido que não mudou, desde a minha infância até a minha vida adulta, que nós estamos na era da atenção. Tem muitos lugares que falam, estamos na era da tecnologia, da inovação, da nanotecnologia, da criatividade. Para mim, nós estamos na era da atenção, porque no final das contas, com tudo que aconteceu, com tudo que ainda vem acontecendo, nós queremos atenção. De ficar numa mesa, todo mundo mexendo no celular, e ainda pega o celular e mostra, olha que vídeo legal, mas do mesmo jeito não saiu do celular. Né? E nós queremos atenção, nós queremos presença, nós queremos ser presentes. Então, o que eu tenho aprendido e o que eu aprendi é que nós estamos e vamos continuar na era da atenção, independente qual tecnologia que vier. Até a holografia, né? Porque em 2050 os caras terão hologramas próprios, né? Eu já digo aqui. Eu falo sempre, não é verdade? E os carros voadores também, junto com os Jetsons, que a gente imagina. Vou adorar. Eu vou adorar, adorava os Jetsons. Então, Nossa. eu sempre comento de 2050, Rafael, porque o podcast é atemporal, né? Ele pode ser ouvido em qualquer época da vida, e eu sempre coloco que o nosso podcast está sendo gravado num momento de pandemia. Até explico para o pessoal de 2050 o que é pandemia, que podem não saber, né? E podem até achar que é mentira, mas houve uma pandemia. Inclusive, a dona Andréa está fazendo uma macaquice com a máscara dela ali. Nós estamos em 2022, a pandemia ainda não acabou. 2021 foi terrível, 2020 mais terrível ainda. E estamos aqui no começo de 2022, neste episódio, com o Rafael Segato. E uma última indicação de livro que me veio na mente aqui, A Coragem de Ser Imperfeito. Porque a gente precisa, né? Eu sei que a gente já está no fechamento, é legal a gente poder fazer uma breve reflexão que todo mundo faz na vida em algum momento, que a gente tem coragem de muitas coisas, mas a gente tem coragem de ser imperfeito. Será que a gente tem coragem de ser imperfeito? E quando eu falo coragem de ser imperfeito, é você entender que você tem vergonha, que você tem medo, que você tem imperfeições, mas mesmo assim você tem que ir para cima. Mesmo assim você tem que se mostrar vulnerável, você tem que mostrar que você tem todas essas fraquezas, e se você mostra isso, você é mais forte. Nossa, fantástico, adorei esse tema, né? Muito, muito bom aqui, toda essa explicação do Rafael Segato e muito pertinente, né? No momento que a gente entender que a hipnoterapia não precisa, ninguém precisa ter medo, né, de hipnoterapia. Muito bom, Rafael. Eu adorei, vou querer fazer. Pode fazer, Andréa, eu já fiz. Pode fazer, é muito bom. Rafael, sua despedida, então. É difícil falar tchau. Eu não sou uma pessoa... Eu não sou fã de falar tchau, porque eu sempre gosto de ver sorrisos, e quem gosta de ver sorrisos não gosta de ver uma cara triste indo embora. Eu também sou educador, eu já fui instrutor, já apoiei em faculdade, já fui professor convidado em alguns cursos de gestão, algumas coisas voltadas para a mente também, comunicação, então eu tenho um leque bastante vasto de algumas coisas. Quem quiser me encontrar, é legal dar uma olhadinha no Instagram, é @mentorrafael Segato. No Telegram, se você escrever Sacadas Rafael Segato, eu tenho um canal que eu faço podcast também, mas muito pequenos, no máximo de 10 minutos falando sobre emoções, então é legal você ter sempre esse papo comigo praticamente quase diário para poder te apoiar. Nas redes sociais a gente conversa um pouquinho, né? Não precisa passar números aqui, etc. A gente conversa em redes sociais, que é bem tranquilo. Eu só queria mesmo agradecer Sérgio, Rose, Andréia, por todo esse carinho, por todo esse apoio. Espero poder, em algum outro momento, voltar aqui para falar de outros temas também, porque o que não falta aqui são temas entre nós. E foi um prazer. E eu sempre penso, como eu escrevi no livro que eu já entreguei para a Rose, que ela mostrou para vocês, né? Desbloqueia o Poder da Sua Mente. Esse livro eu dei com muito carinho para ela, que eu escrevi no final, eu lembro até hoje, que já faz, se não me engano, 2 ou 3 anos ou mais, eu escrevi que cada ser humano é um universo em miniatura. E aí, todas as indicações que eu falei sobre Cosmos para vocês assistirem, vocês vão se conectar e vão entender tudo isso que eu disse. Então, muito obrigado para todo mundo que está me ouvindo também e um grande abraço. Muito bem, você pode entrar em contato com qualquer um de nós através do site da Pratique Instituto e no canal do YouTube da Pratique Instituto e da Andréa Adler. Fique agora com a música final do Jorge Roberto e a gente espera você no próximo episódio ou, se você está assistindo pela primeira vez, nos episódios anteriores. Até a próxima então, gente. Tchau. Olá, pessoal. Vim trazer mais uma composição para vocês. Chama-se Insônia.
tão quieto, de calma aparente, porém mais aceso que o sol de outono. Esse amor que no abandono da noite se faz tão presente. No leito, em meu pesadelo, na mente em tal zelo, o teu mago jeito. Amargor em meu despeito, em vão eu pelejo e fracasso. No açoite da noite que cega, o tédio da espera consome. Em silêncio eu grito seu nome. Em silêncio o espaço carrega. Na insônia eu sei que procuro desamar-te ao menos um pouco, confundir-te talvez com um louco, como as carícias do meu leito escuro.